Aí, iniciando gravação. Beleza. Então, Jéssica, ainda não. É até uma das coisas que o professor Fabiano tá para passar para a gente, porque eles estão montando isso nessa das iterativas, como a gente acaba não montando a prova, aí a gente também fica meio perdido, mas eu vou, pelo que eu entendi, segunda-feira ele vai passar isso para os professores e para vocês, provavelmente. Se não for passado, eu vou cobrar ele logo de manhã para a gente ter uma resposta, né? Ver como que tá, para que vocês tenham essas datas certinho. Também estamos no aguardo aí. Mas assim que eu tiver uma resposta dele, daí eu passo para vocês, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui com a nossa última sessão da unidade 4. Então, semana passada a gente conversou um pouco sobre a parte de instalações prediais, né, que são aqueles sistemas complementares, e falou um pouco da cobertura, né? Então, tem um trabalho que está rolando ainda, são algumas questões da aula passada, um trabalho bem tranquilo ali de ser feito. Então, quem ainda não finalizou, não enviou por e-mail, tem prazo ainda para vocês enviarem, tá? Tá aberto aí para vocês conseguirem mandar esse trabalho, né? Então, e finalizar com essa pontuação. E aí hoje a gente vai ter o nosso último trabalho, né? Então, para conseguir fechar esses pontos de atividade de sala de aula dessa matéria. Tá? Eu vou conversar um pouquinho mais sobre a pontuação aí no final, mas só para vocês já ficarem cientes, né? Então, pessoal, como é de praxe, eu vou deixar aqui o WhatsApp aberto, né? Ele está do meu lado para que vocês consigam interagir e tudo mais. O que vocês quiserem e sentirem vontade de abrir o microfone também, me interromper, fiquem bem à vontade, tá? Essa última aula aqui, ela é bem tranquila. Desde o começo dessa matéria, falando sobre a parte desde o contato com o cliente, ali a captação do cliente em si, até a preparação para que a gente consiga realizar, né, esse processo de montagem da obra, de fazer com que a obra seja executada ali com qualidade. E aí a gente comentou sobre os seus elementos principais, a gente falou sobre os elementos de vedação, falou sobre os elementos estruturais, né, que vão dar esse corpo aí para a nossa estrutura. E depois a gente começou a fechar, né, esses conteúdos com a unidade 4, conversando sobre essas instalações, falou um pouco de cobertura, e hoje a gente fecha falando de 3 tópicos principais. Aí a gente vai falar de impermeabilização, começar com impermeabilização, revestimento e aí pintura. Tem ciência que alguns de vocês têm materiais de construção comigo na quinta-feira, vai dar uma mesclada nesses assuntos, né? Mas aqui a gente fala num aspecto mais de qualidade de construção, né, de como que essas técnicas são feitas, não tanto do material em si, né? Então traz um outro viés, né, dentro da matéria. E a gente começa falando da impermeabilização. A gente comentou um pouco sobre impermeabilização na semana passada, quando a gente falou de cobertura, o quanto que a impermeabilização é importante e na cobertura, né, porque a gente tem uma estrutura ali, principalmente quando não tem a estruturação do telhado, que vai estar em contato direto com a nossa atmosfera, né? E a gente precisa que as nossas estruturas estejam se desempenhando bem durante toda a vida útil da nossa edificação. E aí, para que a gente tenha esse bom desempenho, né, um dos sistemas aí que vem, que é um sistema já de finalização de acabamento, é esse sistema da impermeabilização. E para falar um pouco de desempenho, né, se vocês quiserem ir mais a fundo, conhecer essa parte de como que as nossas estruturas, no geral, precisam estar se comportando, isso a gente estuda também um pouco na parte de materiais de construção, e também na parte de estruturas de concreto armado também, para entender quais que são esses aspectos aonde a nossa estrutura pode estar variando, o que é considerado um bom desempenho, né, dentro dessas nossas edificações. A gente tem uma norma de desempenho, que é a NBR 15575, tá? A sua última versão é de 2013, então que ela foi revista aí pela última vez, e ela traz um pouco desses aspectos de o que os nossos elementos, né, precisam para estar funcionando com o desempenho adequado. Então, quais que são esses limites de deformação, os limites de fissuração, por exemplo, e aqui os limites de infiltração. E aí a gente começa a falar do sistema de impermeabilização e aonde que ele precisa ser utilizado. Então, sempre que a gente tiver contato com o material ou com a atmosfera ali, com o ambiente externo,
aonde a gente sabe que vai ter esse contato com água, vai ter essa presença ali desse elemento o tempo todo, ou pode estar tendo essa presença com muito afinco, tá presente em algum outro material, a gente vai estar necessitando de um sistema de impermeabilização. Então, principalmente, pessoal, nessas edificações, nos elementos de vedação que tem contato com solo. Então, desde os nossos sistemas de contenção, então, muro de arrimo, por exemplo, né, que está ali em contato com o solo, até os nossos pavimentos que são de subsolo, eles estão em contato com o solo lateralmente, até as nossas vigas baldrames, que são as primeiras vigas ali que a gente começa a montar essa estruturação, né, da edificação. Essas primeiras vigas, elas vão ter um contato direto com o terreno, então, para evitar, né, que essa água que está presente no solo suba, então a gente precisa proteger qualquer tipo de edificação, qualquer parte desse sistema que esteja em contato com o solo. Por quê? Porque o solo é um material super poroso e ele vai ter a capacidade de absorver muita água. Então, não que ele vai ter água o tempo inteiro ou que ele vai ter uma umidade muito elevada o tempo todo, mas quando a gente tiver a presença de água, né, o solo vai acabar absorvendo essa água e ter esse contato com o material ali com uma umidade elevada, né, vai acabar transferindo essa água pelos poros dos nossos materiais cimentícios, dos nossos materiais cerâmicos, e isso vão causar algumas reações químicas, e aí vai degradando os nossos materiais aos poucos, a sua superfície, né, e isso vai ficar aparente nos nossos revestimentos, e traz, né, situações indesejadas quando a gente fala de desempenho. Então, a gente precisa preparar esses materiais que estão em contato com o solo, fazer uma barreira física mesmo entre solo e edificação. E essa barreira física vai ser o nosso sistema de impermeabilização. Além desse sistema, outro tipo de sistema que vai ter a necessidade de utilizar o sistema de impermeabilização, além da cobertura que a gente já comentou, que vai estar exposto, são os reservatórios de água. Então, desde as caixas de água que vão estar ali para segurar a nossa água potável, né, principalmente se elas tiverem esse aspecto de material cimentício, né, se elas forem montadas com material cimentício, com concreto, com argamassa, a gente precisa ter essa estanquidade no nosso sistema ali, né, evitar esse contato em excesso com a água, evitar essa infiltração no material cimentício, e, claro, nas nossas piscinas também, que são outro tipo de edificação, que também pode ser feito em concreto, que vai estar ali segurando, né, um bom volume de água. Então, nesse tipo de material também, a gente precisa ter esse sistema, essa separação ali entre a edificação e a lâmina de água, tá? E, claro, nas nossas áreas molhadas também. Então, né, as áreas aí de banheiro, as áreas de cozinha, onde a gente tem um dispositivo de drenagem dentro da nossa edificação, a gente precisa ter essa impermeabilização sendo feita para evitar esse processo de infiltração que fica tão aparente. E aí, né, pessoal, um dos tópicos que a gente comentou já na matéria de materiais de construção, e aqui eu não cheguei a comentar sobre isso ainda, né, é falar dessa água que vem do solo e como que ela vai entrar em contato ali com o nosso sistema de edificação. Então, a gente vai ter pequenos poros do solo, tá? Que vão estar interligados e vão formar um caminho preferencial para essa passagem de água. Quando ele entra em contato, né? Quando essa água entra em contato com o material cimentício, também a ligação entre os poros dos nossos materiais cimentícios ou cerâmicos vão formar pequenos tubos ali que permitem que essa água vá subindo cada vez mais. É o efeito que a gente chama de capilaridade, e a água consegue subir até alguns metros, mesmo que a gente não tenha esse contato lateral aqui com o solo, né? Pode ser um contato só na parte inferior, também vai estar gerando esse efeito, e por isso que a gente monta essa camada aí, né, de separação entre esse sistema, esse processo de impermeabilização, para evitar esse contato e reduzir a presença de água ali nos nossos elementos no geral. O que acontece com esses elementos, a hora que entra em contato, né, tem essa presença de umidade? Ele vai começar a reagir com os nossos materiais do concreto que está hidratado, da argamassa que está hidratada ali de revestimento,
vai começar a formar novos compostos que têm um tamanho maior do que os compostos originais, vai começar a causar tensões, isso gera microfissuração. Além disso, se a gente tem uma tintura, né, tem uma camada ali mais fina que está na superfície, se a gente tem a presença de água, começa a esfarelar, porque esses materiais que são formados novos, eles têm um tamanho maior, a tintura não aguenta, acaba, né, se fissurando aos poucos, isso vai soltando. Ou quando a gente tem a presença de micro-organismos, né, e aí tem a reação com o ar e com a própria água, eles vão reagir, vão começar a formar, né, outros produtos ali que são decorrentes dessa primeira reação, e aí começa a dar essa coloração diferenciada, né, que é o que a gente chama de bolor, é o que a gente chama de mofo. Então, dá esse novo aspecto aí, começa a manchar, né, o nosso revestimento vai ficando muito aparente. Então, a gente precisa tentar evitar esse contato da água com os nossos revestimentos ao máximo, utilizando esse sistema de impermeabilização. Quando que ele é realizado, né? Então, a gente realiza normalmente após a conclusão da estrutura em si, já realiza antes de montar a camada de revestimento e também após as camadas finais ali, quando a gente está fazendo um revestimento com material cerâmico comum, né? As camadas básicas ali, vou mostrar elas aqui para vocês. Aí a gente também realiza um segundo sistema de impermeabilização, tá? Então, na estrutura e depois que a gente faz essas camadas de revestimento, né? E aí, quando a gente não tem essa impermeabilização da estrutura, nesses locais que estão em contato, é muito comum que esse tipo de situação comece a acontecer. Tá bom? E aí, dentro dos sistemas de impermeabilização, né, pessoal, nós temos uma variedade comercial bem grande também, tá? Que a gente pode estar utilizando aí. E aí nós temos, normalmente, quando a gente fala de composição em si, nós temos duas composições principais, que são as composições à base de asfalto, então com base asfáltica, tá? E aí tem essa coloração bem escura, né, que a gente sabe que vem ali desse material asfáltico, né? Que é a característica desse material. E também os impermeabilizantes que utilizam a base polimérica, né? Também vão estar utilizando ali uma base polimérica, vão ter uma aparência mais fluida e tudo mais, podem estar em conjunto com material cimentício, formando uma argamassa bem fluida também, que pode ser aplicada. E aí, esses materiais, né, que estão aí sendo utilizados, né, dependendo da onde for colocado e tudo mais, dependendo do que a gente tem disponível no mercado, o que rende mais e tudo, a gente vai acabar fazendo essa escolha, né, dentro desses parâmetros. Além disso, pessoal, esses aqui, então, como vocês viram, são como uma aplicação, como uma camada de tintura mesmo, é um material super fluido, né, que vai aparecer ali, vai possibilitar que a gente crie várias camadas, né? Vai ter esse aspecto de tintura mesmo, mas a gente pode também ter as mantas, então ter um material que é mais emborrachado, que é mais elástico, que vai segurar as deformações, e aí esse material, né, ele vai normalmente necessitar de uma proteção mecânica após a sua aplicação, então vai ser um sistema parecido com esse aqui, tá? A gente vai ter uma camada ligante ali que vai ser aplicada, né? Ou ele próprio vai ter um material adesivo, aí a gente vai aplicar esses fragmentos de manta, né, no local onde precisa da impermeabilização, vai trazer depois uma separação ali, uma camada separadora, e por fim a gente coloca uma nova camada que vai ser de argamassa ali para conseguir fechar essa proteção mecânica, fazer uma nova camada cimentícia, né, para evitar que o quê? Que os impactos, né, que possam vir de algum elemento ali que esteja em contato com a manta, acabe quebrando essa manta, acabe fissurando, acabe deformando esse material e ela perca essa capacidade de fazer impermeabilização. Então a gente consegue proteger esse sistema utilizando essa proteção mecânica, né? Dependendo de qual é o tipo de sistema de impermeabilização que eu estou aplicando ali na minha edificação. Beleza? Então a gente pode ter, além daquela classificação que a gente comentou ali, né, dos materiais que são de base asfáltica ou de base polimérica, né? Então a gente pode ter os materiais que são rígidos,
e aí esses materiais rígidos, eles vão formar uma camada ali, né, que vai ficar mais sujeita a essa deformação. Então, se acontecer uma deformação, provavelmente vai ter uma microfissuração dessa camada. Normalmente, quando a gente tem a composição com argamassa ou com cimento, né, dentro dessa solução aí, para formar uma camada impermeabilizante, a gente vai ter esse aparecimento, né, vai ter esse material um pouco mais rígido, então ele tá sujeito à fissuração, a hora que a gente tem uma movimentação do substrato ali onde ele foi colocado e tudo mais. Então ele fica uma camada, né, mais sujeita a ser fissurada. Quando a gente fala de materiais aí que tem essa base asfáltica ou dos materiais que tem esse aspecto, né, mais emborrachado ali, como as vantas, eles vão conseguir absorver um pouco mais a movimentação da superfície. Então, se eu tiver uma mudança ali, uma variação de temperatura que dá uma movimentação térmica na minha edificação, um sistema como a manta, né, ele consegue segurar um pouco essa deformação. Se tiver uma fissuração, ela não vai se propagar para cima, né, não vai se propagar para o meu sistema impermeabilizante, diferente do que acontece nesse caso, né, onde isso se propaga. Então, vai da escolha do que vai estar exposto, né? Se a gente tiver uma situação de cobertura, por exemplo, que é o que a gente conversou um pouco mais na aula passada, na situação de cobertura, é um tipo de sistema, né, uma parte da minha edificação que vai ficar exposta às ações atmosféricas. Então, é muito comum que a gente tenha variação brusca de temperatura, que tenha um processo, né, de secagem com muito sol e depois de molhagem com muita chuva, e aí tem essa troca, e isso acaba causando microfissurações ali na minha superfície do cimento mesmo, né, na minha superfície da camada de revestimento, do concreto em si. E aí o que acontece? Se eu tiver um sistema um pouco mais rígido, isso já iria ser propagado para esse sistema rígido. E aí, quando a gente utiliza as mantas, né, a gente consegue segurar um pouco mais essas deformações. E o meu sistema de impermeabilização não é danificado. Então, tem que fazer essas escolhas dentro de aonde que vai estar, aonde que vai ser utilizado esse sistema e aqui que o meu substrato vai estar exposto, né? Ele vai ter essas variações, ele vai se fissurar com facilidade, ou não, ele não está exposto, né? Não é uma região que vai ficar exposta ou que vai ter movimentação de pessoas, de imóveis e tudo, né? Vai ser um reservatório, alguma coisa nesse sentido. Aí eu posso analisar o que é mais interessante para mim dentro da edificação. Tá? E aí a gente fala dos tipos de aplicação, né? Então a gente tem diferentes texturas de material, e aí, dependendo da textura do meu material, eu vou ter diferentes tipos de aplicação. Então, quando a gente tem um material que é mais fluido, que tem uma aparência de solução, né, que pode ser tanto os nossos materiais com base asfáltica ou esses materiais com base polimérica, tanto faz, os dois podem vir nesse formato de solução. Aí a gente vai aplicar eles como se fosse uma tintura mesmo, então com o próprio pincel, com rolo, né? Então como se fosse tintura e vai conseguir fazer um processo ali de várias camadas, né, e sobrepondo camadas, consegue chegar em locais que são de difícil acesso, porque um material mais fluido, né, que permite que a gente consiga atingir locais que provavelmente na manta ficaria um pouco mais complicado. Então, é um tipo de sistema impermeabilizante bem versátil, tá? Quando a gente fala das mantas, aí a gente pode ter dois tipos de aplicação. Pode ter a aplicação a frio, onde a gente tem o material adesivo ali na própria manta, né, no próprio verso da manta ali, e a gente consegue ir fazendo esse processo de colagem mesmo do material, aonde é necessário o sistema impermeabilizante. Aqui a gente tem uma junção, né, de dois materiais. A gente tem a manta, que vai ser utilizada para impermeabilização, mas a gente tem a camada ali reflexiva, né, então que vai conseguir refletir um pouco da luz solar e evitar que a gente tenha uma absorção de calor muito grande, que foi um dos aspectos que a gente viu para a cobertura na semana passada, para evitar ter esse contato excessivo com calor, né? Ter um conforto térmico ali reduzido, ou até eliminar um pouco esses processos de fissuração que podem estar acontecendo pela variação de temperatura. Então, uma manta, né, dessa é interessante. E ainda nós temos o sistema de aplicação a quente, tá, pessoal? O sistema de aplicação a quente, né, vai fazendo ali
vai utilizando o fogo para que a gente consiga praticamente derreter esse material, né, que vinha pronto ali, essa base asfáltica, e ela vai se soltando, né, do material e vai sendo espalhada ali no local, à medida que o operador vai andando ali, né, queimando esse material, e ele vai ficando aderido no nosso substrato. O que acontece com o sistema, pessoal? A quente, principalmente relacionado com o que uma base asfáltica solta, tá? Então, nós temos um material ali que ele tem gases nocivos. Então, não é interessante que a gente fique respirando esse tipo de gás. Então, tem que ter um sistema de proteção especial ali para que a pessoa, né, que o funcionário que esteja manuseando esse tipo de processo, né, não seja prejudicado depois, com certeza, né? Então, uma máscara adequada, porque não dá para a gente ficar respirando esses gases tóxicos aí que estão presentes ali no asfalto, tá? Nessa base asfáltica. Então, cuidar muito com esses aspectos e, obviamente, né, é um sistema perigoso ali de estar sendo feito e tem que ser feito com muito cuidado por uma pessoa que sabe o que está fazendo, tá? Além disso, né, pessoal, então, para que a gente faça essa escolha, qual que vai ser o melhor para mim, dependendo da minha edificação, né? Como que vai ser o melhor? Custo, vamos analisar custos, o que eu tenho no mercado, o que tem disponível na região, eu tenho que fazer essa aplicação, como que ela vai ser feita, o que é mais fácil de ser feita, né? Aí, vida útil, resistência, então, qual que é a durabilidade daquele sistema de impermeabilização que é vendido pelo fabricante? Qual que é a resistência daquela camada, né? Para que ela consiga resistir a esforços, para que ela consiga resistir à entrada de água. Isso, né, tem que estar ali presente na definição do fabricante. Se a gente precisa de um material que seja flexível, que consiga pegar essas deformações, né, absorver essas deformações, ou se não tem essa necessidade, qual que é o processo de aplicação, e também sempre pensar no processo de reparo. Se der problema, se a gente precisar trocar, precisar fazer uma manutenção, o que vai ser mais fácil nessa situação, o que é mais interessante nessa situação. Então, uma analisada geral, né, nesses aspectos, para a gente conseguir fazer uma escolha dentro dessas opções comerciais que nós temos. Beleza. Pessoal, em relação a essas escolhas, eu queria enfatizar um sistema aqui principal, tá? Então, se nós estivermos trabalhando com reservatórios de água potável, evitar as mantas asfálticas, porque, novamente, é um material que tem componentes que não estão ali para serem ingeridos pelo ser humano, tá? Então, vamos evitar ter esse contato, né? E a possível presença de algum material tóxico dentro de água potável. Então, utilizar outros sistemas de impermeabilização quando a gente está falando de reservatórios de água potável que vão ser utilizados no dia a dia ali pelo usuário e tudo mais, evitar esse tipo de situação. E aí nós temos, claro, uma norma, tá? Uma norma nacional, que fala sobre esses sistemas, né? Para que a gente consiga fazer uma seleção e até, se for o caso, fazer um projeto específico, né? Ele é um sistema mais complementar ali, né? Que vai trazer essa parte de acabamento. Normalmente não é feito um projeto de impermeabilização específico, mas ele vai entrar aí em conjunto com esses sistemas finais aí de acabamento, né? Para que a gente consiga tratar ali das nossas edificações com qualidade ali na hora que a gente estiver entregando, né? Tá finalizando ali a obra. Então, traz alguns aspectos aí dentro dessa parte de impermeabilização, a nossa NBR 9575, que fala de seleção e projeto, e a última versão é de 2010, tá? E aí, principalmente, quando a gente está comentando sobre impermeabilização no geral é uma coisa, mas também, claro, sempre levar em consideração esses aspectos mais minuciosos, então, principalmente os nossos elementos ali que vão estar com a passagem de fluidos, como as nossas tubulações, que podem podem ter, né, o contato ali com a nossa edificação e passar um pouco, né, dessa umidade e tudo mais. Então, fazer essa impermeabilização corretamente perto das nossas tubulações e também nos sistemas de drenagem no geral, né, como os ralos, por exemplo, como as calhas, por exemplo, fazer uma impermeabilização correta ali próximo a esses sistemas, para que a água que possa ficar acumulada ali até que ela seja escoada completamente por esse sistema de drenagem, né, não consiga
através desse sistema, ser passada para a edificação, que aquilo não vire um ponto de fragilidade. Então, cuidar para que aquilo, né, esteja bem impermeabilizado, esteja bem preparado para receber esse contato com a água e escoar isso adequadamente, sem ter nenhum problema dentro da nossa edificação no geral. Beleza? Dúvidas sobre impermeabilização? Tá tranquilo? Tá de boa? Ficou alguma questão? Tranquilo? Então, pessoal, é para a gente dar aquela finalizada, né, do que a gente conversou na aula passada, falar desses sistemas em si, mostrar para vocês o que está disponível comercialmente, né, e enfatizar alguns tópicos principais aí que a gente precisa estar analisando. Então, o que aquela edificação, né, aquela região ali da minha edificação, aquele cômodo, aquela estrutura vai estar sujeito, qual que vai ser o sistema impermeabilizante que vai durar mais nessa situação, para que a gente tenha que fazer menos manutenção, para que a gente não se preocupe com problemas tão rapidamente, né? Para que o nosso usuário tenha uma qualidade ali dentro da residência que é o que ele tem que ter, né? E tal, e não surja com algum problema já no começo, né? Então, cuidar desses aspectos principais, tá? E aí a gente começa a falar dos nossos sistemas de revestimento. Então, nós temos sistemas de revestimento e acabamento, né? Que a gente vai estar aplicando depois que a gente utiliza os nossos sistemas de vedação. Então, depois que a gente faz aquele fechamento dos cômodos, tudo, a próxima fase vai ser essa parte de revestimento em si, né? Então, no revestimento, aqui o que eu trouxe para vocês é o sistema mais comum, né? Que a gente utiliza aí nacionalmente, que é o sistema utilizando as camadas cimentícias. A gente parte de 3 camadas principais. Vocês viram isso um pouco mais a fundo dentro da parte de materiais de construção, né? Quem já teve, quem ainda não teve, vai ver esse tipo de material também. A gente tem uma parte bem detalhada relacionada a revestimento, né? E aí, nós temos aqui as 3 camadas principais. Então, são elas o chapisco, tá? Que é essa primeira. No chapisco, nós vamos ter o primeiro contato com o nosso substrato. Então, é a primeira camada, né, que vai estar em contato com o substrato. Nós vamos ter uma argamassa super, super fluida para que a gente consiga lançar essa argamassa e ter essa camada áspera, né? Esse aspecto ali de aderência que vai conseguir auxiliar para que a gente traga as nossas próximas camadas, tá? Então, essa primeira camada, ela tem que ser super áspera, super rugosa, né? A sua superfície é exatamente assim que é para ela ficar, para ela conseguir dar aderência para as próximas camadas que vão vir, conseguir segurar esse sistema de revestimento e fazer com que ele se conecte melhor ali com o substrato. Então, melhor aderência e, claro, reduz a absorção do substrato, né? Para quando a gente colocar a camada nova ali, que vai ser as camadas que vão ser a camada mais grossa e as camadas finais ali, né, de acabamento, as placas cerâmicas e tudo mais, a gente não tem essa absorção de água pelo substrato. Então, ele elimina um pouco, reduz essa absorção, porque faz essa barreira ali, essa primeira camada, para dar uma regularizada nessa característica, tá? Então, é um trabalho super manual, é uma argamassa bem fluida, tem que ter a manha para fazer o negócio, não é fácil, é difícil, né? E tem que valorizar muito o profissional que consegue fazer isso da maneira correta, não só essa camada, como todas as que a gente vai comentar aqui. A segunda camada é a nossa camada de embolso. Camada 2. Na camada de embolso, nós vamos ter a regularização da superfície, tá? Então, esta vai ser a nossa camada mais grossa. É a camada que dá o corpo para esse tipo de revestimento. É ela que vai conseguir dar resistência para que a gente consiga colocar placas cerâmicas, para que a gente consiga colocar rochas ornamentais, se for o caso, né? Para que a gente consiga utilizar o nosso sistema de revestimento em si. Então, esta é a nossa camada mais grossa. É aqui que a galera dá aquela engrossada legal, quando precisa arrumar o nivelamento, né? Então, é uma camada ali mais robusta, tá? E aí vai ser uma argamassa, né, um pouco mais seca do que aquela que a gente comentou ali no chapisco,
vai ser aplicada, pode ser aplicada manualmente, também com a utilização da colher de pedreiro, ou ela pode ser aplicada de maneira projetada. A gente já tem algumas máquinas, né, que estão surgindo aí para aplicar o emboço de maneira projetada, tá? E por fim, nós vamos ter a última camada, que vai ser a nossa camada de reboco, tá? Na camada de reboco, normalmente, né, a gente vai ter um acabamento final super fino, tá? Então é uma camada mais fina. É comum que ela seja conhecida como cal fino, né? O cal fino que a gente fala, né, dentro das construções, é essa camada de reboco, é a camada final, é a última camada ali para deixar a superfície, onde a superfície vai ficar aparente, né, onde a gente vai estar fazendo a aplicação da pintura. Então, é a última camada que vai estar aparecendo ali quando a gente fala desse sistema de material cimentício, tá? Normalmente ela utiliza muito mais, utiliza outros tipos de aglomerante, né? O cal já pode entrar no emboço, mas aqui no reboco ele também é bem essencial, porque o cal vai auxiliar principalmente para que a gente tenha uma superfície sem microfissuração. É um aglomerante, vai auxiliar no processo de resistência também, vai reduzir poros e tudo mais, e também vai auxiliar nesse processo de retração. Então, ele não vai deixar, né, que a argamassa perca água para o ambiente muito rápido, vai dar uma segurada nessa microfissuração e, consequentemente, deixar a nossa superfície mais uniforme, mais homogênea, mais bonita, porque é a superfície que vai ficar aparente, tá? Então, a gente tem esse aspecto aí que está entrando, né, no sistema para que a gente consiga ter essa camada final que vai ficar exposta ali e acaba regularizando qualquer imperfeição que ficou ali no emboço, né, nessa camada mais grossa inicialmente, tá? Então, é uma camada final, né? Vamos por aqui. Final. Beleza. E, meu povo, o que eu trouxe para vocês aqui foram alguns traços, né, que são alguns traços bibliográficos, então, que foram estudados empiricamente e tudo mais, e que a gente conhece, né, claro, pode ter variação, não, mas eu uso diferente disso aqui, não tem problema, é só para a gente dar uma conhecida, né, em quais são traços possíveis para que a gente tenha um aspecto, né, que a gente está procurando dentro dessas argamassas. Então, na camada de chapisco, a gente tem a presença de cimento em areia, proporções de 1:2, 1 de cimento, 2 de areia, ou 1:3, 1 de cimento, 3 de areia, né? E aí a gente modifica utilizando essas proporções com a quantidade que eu quero produzir, com a quantidade de cimento, a gente vai colocando a quantidade de areia que é necessária para chegar nessa consistência, e vamos ter, como eu comentei, uma argamassa bem fluida para que ela consiga ser aplicada, né, manualmente ali e desse aspecto áspero que a gente precisa na camada de chapisco. Já na camada de emboço, normalmente entra a presença do cal, aí vem proporções como 1:2:8, 1:2:9, são proporções aí comuns de serem utilizadas na camada de emboço. É uma argamassa um pouco mais seca, ela também vai ter essa aplicação manual, né? E o objetivo é que ela consiga se aderir nessa camada de chapisco que está bem rugosa, para depois ela conseguir receber as camadas que vêm de decoração na sequência, tá? Aí entra a camada de reboco, aqui de novo entra a presença do cal e a areia vai ter uma granulometria um pouco mais fina para que a gente consiga melhorar esse aspecto visual, né, final, sendo a camada que vai receber o revestimento decorativo, vai receber a pintura, né, a gente quer que ela tenha uma aparência ali menos porosa, né, que a gente reduza a presença dos grãos de agregado, então a gente utiliza uma areia que tenha uma granulometria um pouco mais fina. E um dos que eu trouxe aqui diferente também foi a argamassa para contrapiso, né? Também é uma argamassa que tem a utilização de cimento e areia, ela vai ter uma certa resistência, então vai formar uma camada ali que tem essa aparência mais grossa e tudo, né? Para que a gente tenha depois o acabamento final ali e consiga ter a resistência que é necessária, né, naquele cômodo e tudo mais, além das lajes que já foram, das lajes estruturais que já estão naquele local, né, além desses elementos. Tem uma argamassa diferenciada e também é um processo que pode ser realizado manualmente, né, e aí a regularização vai ser feita para que a gente tenha esse processo de acabamento.
Então, é uma ideia de traço, né, para vocês conhecerem, mas, claro, vai ter variação, vai depender, né, da própria experiência de quem está fazendo o processo construtivo. Aqui é muito relacionado com textura, né, como que vai ficar mais interessante para ser feita a aplicação, mas sempre respeitando, né, um limiar aí interessante quando a gente fala de traço, né? Qual que é esse processo? Respeitar as dosagens, então atenção, principalmente em tempo de mistura, pessoal, para que a gente consiga fazer esse processo, essas argamassas renderem enquanto elas estão, né, sendo produzidas, então conseguir ter um limiar ali de montar o material fresco e aplicar esse material fresco antes que ele comece o processo de endurecimento, para que essa argamassa seja utilizada ao máximo, tá? E isso sim é um processo de experiência para entender quanto que um volume de argamassa vai render, né, durante esse processo, para que a gente consiga fazer essa aplicação de maneira adequada e não tenha perca de material, tá? E também respeitar a quantidade de água. Então, tem texturas que são específicas para as camadas de chapisco, embolso e reboco. A gente não pode ficar adicionando água, né, sem parar ali só para melhorar a trabalhabilidade. A quantidade de água, o aumento da quantidade de água, reduz sim a aderência dessas camadas. Pode me dar problema lá na frente, bem grande. Pode me dar retração da camada e fica feio, fica com um aspecto, né, diferente do que a gente quer, tá? E vai reduzir resistência. A gente já comentou um pouco sobre isso em materiais de construção. Quem já teve comigo, quem não teve vai ver um pouco mais sobre esse aspecto de traço, né? E é uma tecla que eu sempre bato, que mesmo aqui, quando a gente não tem um aspecto estrutural das camadas de revestimento, elas precisam ter resistência. Elas precisam ter resistências para estarem conectadas com o substrato, elas precisam ter resistência para conseguir segurar o seu próprio peso, elas precisam ter resistência para conseguir segurar uma próxima camada decorativa, né? Por exemplo, no uso das placas cerâmicas. Então, eu não posso negligenciar a resistência, mesmo quando eu estou tratando de argamassa. E aí, essa dosagem de água em excesso vai prejudicar bastante. E isso pode dar um problema bem maior lá na frente, tá? Então, ter esse cuidado, né? Para não exagerar na água ali, mesmo se tratando das nossas argamassas. E aí, garantir o processo de cura das camadas, então, para que elas tenham esse processo de cura acontecendo durante a sua aplicação, né? Para o chapisco, aí fala-se de em torno de 7 dias, para embolso e reboco, em torno de 28. Então, tentar manter esses aspectos. Eu sei que nem sempre é possível manter exatamente essas datas, né, dentro de um cronograma de obra, mas tentar ao máximo chegar próximo desses números, né, para que a gente tenha uma garantia de que a nossa argamassa ali, a nossa camada está hidratada por completo, está com a resistência que a gente queria, para conseguir avançar no processo de acabamento, tá? E aí, né, o que a gente conversa um pouco em relação a essas camadas cimentícias, da sua aplicação. Normalmente nós temos gabaritos que são utilizados, gabaritos de madeira ou as taliscas, né, de madeira, que são utilizados para que a gente tenha uma espessura final, principalmente dessa camada de embolso, dessa camada mais grossa, né, para que a gente tenha aquela espessura e que não fique uma espessura em excesso, além do que a gente estava pensando no elemento de vedação, que isso, né, não cause um problema ali de gerar um esforço até de tombamento, né, numa camada que tem uma espessura muito grande. Então, utilizar esses gabaritos para que o preenchimento seja feito de maneira adequada, para que a gente tenha a espessura comum aí de uma camada de revestimento e não tenha utilização de material, né, em excesso sem necessidade. Beleza? E aí, pessoal, um dos outros sistemas de revestimento, né, que a gente pode ter e que está sendo difundido aí cada vez mais no nosso meio comercial é o gesso, né? Então, a gente pode ter o gesso sendo aplicado com um aspecto mais fluido, como uma pasta fresca mesmo ali, que vai ficar aparente, né? A hora que a gente faz essa aplicação final, de acabamento e tudo mais. Ou ele pode vir em formatos de placa e ser conectado, né? Montado ali, e para daí sim dar esse aspecto, né? Do gesso mesmo.
ele pode ter esse aspecto, ele é um material aglomerante, então ele endurece, né? Ele seca, ele fica com um aspecto endurecido, ele tem uma certa plasticidade e uma aderência interessante que permite que ele seja moldado e seja colocado ali no substrato, né, de uma maneira adequada, que ele consiga ser trabalhado e tudo mais. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala do gesso, tá? Principalmente, vamos lá enfatizar, ambientes internos, tá? O gesso, ele é um aglomerante aéreo, tá? Então, ele endurece em contato com o ar, depois de um tempo e tudo mais. E aí, ele não resiste à água, não resiste à umidade, não resiste a esse contato. Então, se eu estou em regiões onde eu tenho contato com água, que eu tenho contato com a atmosfera, tenho contato com umidade, não utilizar o gesso. Ele não vai aguentar, ele vai começar a manchar, eu posso ter danificar o meu revestimento muito rapidamente se eu tiver contato com umidade. Então, ele é muito utilizado, né? Ele está sendo difundido em várias áreas, mas saber aonde aplicar o gesso, quando aplicar o gesso e saber escolher não aplicar quando a gente tiver essa presença, né, de áreas molhadas, quando a gente tiver contato com a atmosfera, né? Então, evitar aplicar esse material fora de ambientes internos e também fora de ambientes, aplicar só em ambientes internos, né? Evitar os ambientes externos e áreas onde a gente tem a presença de água, de umidade, de vapor e tudo mais. Então, evitar essas situações, né? Vocês já viram gesso manchado, problema, desplacar? Tem algumas situações assim? Não, ninguém viu do problema com gesso? Já vi Umidade, né? algumas trincas. Oi? Já vi algumas trincas no gesso só. Trinca no gesso também. Uhum. Ele pode ter, são trincas até de retração, né, do material, de estar secando ali de maneira inadequada, pode ter algum contato, alguma tensão, essa movimentação térmica também pode acontecer e dar essas fissuras pequenas, né, que a gente visualiza. A parte de umidade, pessoal, ele vai acabar manchando, vai mudar a coloração, ele vai reagir com o material, né, e vai acabar soltando o gesso em si. Tem situações mais extremas que a gente pode chegar aí, então ele desplacar até um pedaço, uma placa de gesso, e isso é perigoso, é um material pesado, né? Então tem que cuidar muito com esses aspectos e aonde que vai estar sendo aplicado esse material, né? O que eu vi também, Jéssica, foi em umidade. Até uma das alunas da manhã comentou que na casa dos pais dela colocaram gesso na parte da garagem. E aí é uma região que fica, né? Não é completamente aberta, né? Completamente externa, mas tem muito contato, fica aberta quase o tempo inteiro. Então tem contato ali com o exterior. O que acontece? De 3 em 3 meses ali, os pais dela precisam fazer uma manutenção para renovar a cor e tal. Então é um processo que acaba encarecendo muito, né? Se a gente não souber aonde utilizar. E tem todo um processo, vamos impermeabilizar o gesso, não sei o quê. Beleza, mas né, tem um limite do material. Então, mesmo uma impermeabilização bem feita ali nessa superfície, o que a água conseguir entrar e acabar entrando em contato vai acabar causando essas situações de manchas, vai acabar levando a essa fissuração também, vai produzir uma situação que não é o que a gente estava querendo, né? E reduzir o desempenho desse revestimento. Então, ter esse cuidado aí. E aí vamos falar das nossas placas cerâmicas, né? Então a gente tem as placas cerâmicas, os nossos revestimentos, ou até as nossas rochas ornamentais, eu trouxe algumas delas também, tá? E para que a gente consiga fazer essa aplicação desses materiais que são diferentes, a gente precisa do uso de uma argamassa diferente, que é a nossa argamassa colante. Opa. E aí, como que a gente vai fazer a escolha, né, desse tipo de sistema, qual placa que eu vou utilizar, o que é mais interessante? A gente vai analisar as características, né, do local que vai estar recebendo esse tipo de revestimento
E também vai estar analisando as características das próprias placas, das próprias rochas, né? O que a gente tem disponível no mercado e o que elas vão trazer em relação a propriedades em si. Então, analisar preço, o que é mais interessante ali na região, analisar a sua durabilidade, né? Se a gente vai ter uma região ali que vai ter uma maior movimentação ou não, se elas são duráveis em relação a contato com a atmosfera, analisar o processo de absorção de água, como que essa placa absorve, ela absorve mais, ela absorve menos, vai estar em contato com a água, não vai? E qual que é a sua resistência? Se a gente tem um fluxo de veículos, por exemplo, vai aguentar esse fluxo ou as placas vão acabar se quebrando, né? Então, analisar esses aspectos. E aí, em relação à classificação das argamassas colantes, nós temos uma classificação relacionada com aonde que elas vão estar sendo aplicadas. Então, para áreas internas, a gente tem uma AC1, para áreas externas, uma AC2, e quando a gente vai para locais que precisam de uma alta resistência, a gente fala de uma AC3, porque é alta resistência, né? Porque a gente precisa de uma aderência bem maior. Então, quando a gente começa a falar de locais que têm uma altura um pouco maior, onde essas placas vão ser aplicadas, e se elas se soltarem, tem a possibilidade de estar atingindo uma pessoa lá embaixo, estar atingindo um veículo, né? Tá atingindo alguém lá embaixo. Então, evitar esse tipo de acidente, a gente precisa já conversar sobre uma argamassa AC3. Se a gente tem placas com área grande, aonde a aderência vai ser necessária, né, para conseguir manter essa placa no local, e se a gente tiver uma movimentação dessa placa, é muito possível que ela descole, né, porque ela está com uma área bem grande. Por exemplo, os nossos porcelanatos, a gente já conversa sobre uma C3. Tá? Então, saber qual que é o tipo de argamassa que nós precisamos comprar, dependendo, né, de qual é o material que está sendo aplicado ali no nosso revestimento. Tá? Para os porcelanatos, no geral, a C3. Beleza? Rochas ornamentais, a C3. A gente precisa de uma resistência ali, de aderência maior, né? Precisa garantir que esse material esteja seguro, tá? E aí, pessoal, eu vou analisar, claro, o meu local. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de piso, a gente vai precisar de uma maior resistência à abrasão, porque vai estar em contato, em atrito ali com pessoas, móveis, carros. Então, a gente precisa garantir uma maior resistência à abrasão dessas placas. Então, eu vou escolher em relação a esses aspectos. Vou precisar de uma resistência à ruptura, né? Evitar que essas placas se quebrem muito facilmente. E também a gente conversa muito nesse aspecto de rugosidade da superfície, então garantir que a gente tenha uma certa antiderrapância, né? Segurar ali para que tenha uma superfície mais rugosa, não seja tão lisa e que não seja tão perigosa para que os usuários estejam passando por ela, tá? Quando a gente fala de peças que são externas, então que vão estar em contato com a atmosfera ou que vão estar em contato com a água, né? Próximo a piscinas, próximo a reservatórios e tudo mais que tem esse contato com a água, nas áreas de drenagem, né? A gente já fala de placas com uma absorção um pouco mais baixa, que vão resistir a manchas para que não aconteça esse tipo de processo, onde tem essa absorção de água, e isso leva a uma mudança na cor do esmalte ao longo do tempo, né? Reduz a durabilidade ali daquele aspecto visual da placa mesmo, né? Que era o que a gente queria inicialmente. E também que consigam resistir a ataques químicos. Então, não só nas placas cerâmicas aqui, mas quando a gente fala de rochas, então, evitar que rochas que estejam expostas em área externa, né, possam reagir eventualmente com as próprias águas pluviais aí, ou que possam reagir em contato com o ar mesmo, né, causar algum processo que modifique a sua coloração, que acabe manchando e tudo mais. Como a gente consegue ver aqui, né, quando a gente tem a presença do ferro em algum material, nas ardósias a gente tem a presença do ferro, acaba manchando se a gente tem um processo de oxidação acontecendo, forma um produto que tem essa coloração alaranjada, que já não é a cor escura que a gente queria da pedra inicialmente. Então, analisar esses aspectos no geral também, tá? E aí o que eu trouxe aqui para vocês foi a parte de absorção, então
Nos porcelanatos, a gente tem uma absorção que vai entre 0 a 0,5%, é uma absorção já bem menor, né? Eles já não vão estar bem mais protegidos em relação a essa característica. Nas cerâmicas comuns, varia entre 0,5% e 3%, é uma absorção baixa, sim. A gente analisa dentro de cada tipo de placa cerâmica, né? Como que ela vai estar respondendo, qual que é a melhor região para a gente estar colocando, né? Claro que uma característica melhorada, como a dos porcelanatos, vai fazer com que esse tipo de placa encareça, né? Que a gente tenha um processo ali, tem um processo de melhora das características no geral, né? E isso vai ser refletido ali no preço. Então, tem uma menor porosidade quando a gente tem uma baixa absorção, os poros estão mais unidos, não tem esses espaços, né, de ar ali que vão dar entrada para a água. A gente tem, consequentemente, uma resistência mecânica maior, porque eu estou com um material mais coeso, mais homogêneo, né, mais unido ali, mais compacto em si, e, consequentemente, isso vai ajudar na aderência. Se a gente não tem espaço para a água estar entrando, né, a água não vai prejudicar nesse aspecto da aderência, então a gente consegue melhorar isso aí também, tá? E aí, pessoal, um dos aspectos que eu queria falar com vocês também é a parte de acessibilidade. Então, quando a gente está pensando numa edificação no geral, aí nós temos várias escolhas, né, que podem ser feitas, mas quando a gente fala de espaços públicos, a gente tem que pensar em utilizar os nossos revestimentos para que eles sejam funcionais também. E aí surge a utilização dos pisos táteis, por exemplo, que são placas cerâmicas que vão estar ali presentes, né, vão ser aplicadas ali na cerâmica original que a gente escolheu, né, ou podem ser assentadas em conjunto, e a gente precisa pensar nesses aspectos do revestimento para que ele seja funcional também, aonde que é necessário isso aí, como que vai ser feita essa aplicação, né, para que a gente esteja sempre incluindo esses aspectos dentro dos nossos edifícios públicos, porque são extremamente necessários. Professora, só uma dúvida ali, no slide anterior, a respeito da argamassas ali, C3 é alta resistência, né? Joia, era isso daí. Isso, alta resistência. Ela tem uma aderência bem maior, né? E consegue segurar em alturas elevadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de edifícios, que faz aquela aplicação de placas cerâmicas na parte externa, quando a gente está trabalhando com rochas ornamentais, que são materiais super pesados, né? Que podem ser colocados em parede também, aí ele já vai conseguir proteger bem mais, né? De ter um desplacamento, de ter uma soltura. Beleza? Beleza, então, obrigado. Joia. E aí, meu povo, o que eu trouxe para vocês foi aquela classificação, né, dos nossos materiais cerâmicos, a classificação PEI, que é uma sigla em inglês, né, para porcelana e tudo mais, índice das porcelanas, e fala sobre esses aspectos aí, né, de resistência à abrasão, principalmente, dessa resistência da superfície. E é uma classificação que vai estar presente nas nossas placas para que a gente consiga fazer essa escolha. E aí, dependendo dessa classificação, a gente consegue fazer uma escolha mais acertada, né? De qual é o tipo de cerâmica que eu posso estar utilizando, em que local, né? Aqui tem alguns exemplos. Então, se a gente vem para uma região de uso público, então, que tem uma movimentação de pessoas bem grande, né, que movimenta o dia todo e tal, a gente precisa de uma resistência à abrasão, uma durabilidade maior dessa placa, né, dessa sua superfície, e aí a gente já utiliza uma classificação 5. Se a gente está falando só de paredes, onde não vai ter esse atrito ali acontecendo, a gente pode utilizar uma classificação bem mais baixa, então vai depender da onde que eu estou aplicando esse tipo de material cerâmico, e é bem ilustrativo, né, esse tipo de classificação, e facilita no processo de escolha, né? Então, pensar um pouco nesses aspectos de o que vai estar exposto ali naquele revestimento, como que ele vai estar sendo utilizado, né, para que a gente consiga fazer uma escolha mais acertada. O que traz essa escolha acertada no futuro? Traz uma maior durabilidade. A manutenção vai acontecer, né, em mais tempo e não em menos, então a gente consegue manter o material ali mais durável e evitar que essa abrasão
aconteça em excesso ou que tenha ruptura desse revestimento muito rapidamente, tá? Então, facilita muito nesse processo. Aqui está uma placa aqui, cerâmica, para vocês olharem, né? Ela de lado, né? Seria a placa aqui em cima. Ela de lado, como que fica esse processo de abrasão, né? É um atrito superficial. E ela vai mesmo desgastando, né? Durante o tempo. Então, enquanto a gente está utilizando o revestimento, né? E isso pode não ser tão visível no primeiro momento, mas isso faz diferença para que o material seja durável ali e mantenha a qualidade por mais tempo. Beleza? E aí, falando das nossas rochas, né, também, pessoal, é um material que pode ser utilizado de maneira decorativa, é um material que tem uma grande variedade comercial, a gente tem uma variedade nacional de rochas ornamentais muito rica, muito grande, tá? Tem um campo aí muito interessante de estudo, né, e que é utilizado comercialmente, que a gente precisa conhecer o quê? As características do material natural. Então, conhecer a sua capacidade de absorção, conhecer os seus aspectos superficiais, né, conhecer a sua resistência, para que a gente consiga aplicar as rochas nos locais adequados. Então, o mármore, por exemplo, que está aqui primeiro, se ele tiver em área externa, ele vai manchar muito facilmente. É um material que reage, né, de maneira muito fácil. Então, a gente utiliza ele nas nossas áreas internas. O quartzito, ele tem uma alta absorção, ele já tem um aspecto mais... ele já tem uma maior absorção de água, ele vai conseguir absorver esse material, não vai deixar... vai fazer uma drenagem mesmo, né? Vai ter uma porosidade um pouco maior. Aí ele já pode ser utilizado em áreas externas. Quando a gente fala do granito, é um material super resistente, então ele é um material que pode ser utilizado em locais públicos, onde a gente tem essa grande movimentação de pessoas, porque ele vai estar aguentando, né, esses esforços. Quando a gente fala do basalto, ele é um material que ele vai ter a presença, que ele vai ter essa superfície um pouco mais lisa, com o tempo ele vai ficar mais polido, é um material super resistente também, tanto que a gente utiliza ele nas nossas pavimentações, né? A gente tem as vias pavimentadas com utilização das pedras de basalto, são bem comuns, né? Mas vocês sabem que à medida que esse material vai se desgastando, ele fica com uma superfície super polida, e isso fica até perigoso dentro das pavimentações, né? Para os carros, para a gente que anda nas vias, a gente sabe que vira meio um sabão, então tem alguns aspectos das rochas que são interessantes da gente estar conhecendo e que vão trazer essa diferença aí no momento que a gente aplicar isso como revestimento, tá? E aí, dentro da parte da sua manutenção, a gente vai ter, né, sempre uma manutenção que já é feita ali, um processamento que já é feito para que a rocha seja vendida de forma comercial. Pode ser realizado um polimento de tempos em tempos para melhorar essa superfície e até uma própria impermeabilização, né, com materiais adequados ali para evitar uma absorção em excesso, para evitar que as manchas se alastrem, né, e tudo mais, que entre mais material. Pode ser feita uma camada de resina para dar uma protegida, né, depende do tipo de rocha onde que ela está sendo aplicada. Beleza? E aí, pessoal, dentro dessas peças, tanto as peças cerâmicas que a gente está conversando, né, quanto as rochas, a gente tem que se atentar para os processos de execução. Então, garantir que esses materiais sejam aplicados de maneira correta, então, utilizando a argamassa correta, como a gente estava comentando ali anteriormente, e também que a gente consiga que esses materiais trabalhem e esse contato do material com o nosso substrato aconteça ali de maneira correta, e se um trabalhar que consiga segurar a deformação do outro, sem a gente ter o processo de desplacamento, tá? Então, evitar essas situações. E aí, para que a gente consiga, né, falando um pouco mais das placas cerâmicas, garantir essa durabilidade, essa qualidade, garantir o espaçamento entre as peças, então a presença das juntas é bem essencial para que a gente não tenha uma movimentação ali que cause tensões entre uma peça e outra. Então as juntas entram como um espaço ali para permitir essa movimentação que é mínima, mas acontece, tá? Então elas são sim essenciais, a gente usa os espaçadores plásticos para fazer essa separação. E aí também, pessoal, aplicação da argamassa. Então a gente conversou sobre as argamassas. Não adianta eu utilizar a argamassa correta se eu não faço
a aplicação da argamassa de forma correta. Então, a gente precisa estar aplicando a argamassa, né, da maneira correta. A gente pode fazer uma aplicação em camada única e, quando as nossas peças vão aumentando de tamanho, fazer uma aplicação em camada dupla. E aí a gente tem a aplicação da argamassa tanto no local onde ela vai ser assentada, quanto na própria peça, e por completo, né, aquela argamassa inteira na peça, né, o que é muito comum da gente ver e acontece muito, e tem muito desplacamento por causa disso, é por uma tentativa de fazer com que a argamassa colante renda mais, e aí aplicam-se 5 pingos, o clássico 5 pingos, 4 no canto, 1 no meio, cola lá a placa cerâmica, claro, ela vai segurar? Sim, por quanto tempo? Ah, não sei, aí depende, tá? Então, é uma situação que é bem comum de acontecer e que vai desplacar, porque a placa não está preparada para ter, né, uma aderência apenas em 5 locais. Todo o resto vai ser fragilidade. A gente quer que ela esteja toda, né, protegida ali, toda aderente ao nosso substrato. Então, cuidar muito com esse aspecto. E quando a gente tiver áreas maiores aí de peças, fazer essa aplicação em camada dupla, né? Os pingos, é muito comum, né, gente? Desplaca na hora, principalmente quando a gente tem movimentação térmica. Ali fica mais exemplificado que esse desplacamento acontece de maneira muito rápida. Isso vai se soltando, né, ali na hora, porque a gente tem uma movimentação e tudo que não tem argamassa vai ser um ponto frágil. E aí não vai conseguir segurar, né? Poucos pontos ali não conseguem fazer a colagem adequada, tá? Então, garantir que esse processo de execução esteja sendo feito da maneira correta, tá? Além disso, né, como a gente tem, por exemplo, esse espaço entre os pingos ali, a entrada de água ali também vai dificultar a aderência, vai começar a estragar a aderência também. Tem uma infinidade de pontos vazios onde a água pode estar adentrando, né? Mesmo numa placa que esteja bem assentada, a presença de água vai sim reduzir a aderência. Imagina numa placa que tem menos argamassa colante, né? Então tem que ter todo esse cuidado aí para que a gente consiga ter uma aderência adequada, né? Não é só o aspecto de escolher a placa e a argamassa, mas também de fazer a execução correta do revestimento, tá? E ainda vem os nossos rejuntes. Então, o ideal é que a gente dê o tempo de cura dessa argamassa colante, né, em torno de 3 dias aí, para que a gente faça depois o processo de rejunte para fechar, né, esses espaços vazios que ficaram, para evitar que tenha, né, espaços onde a nossa água pode estar entrando ali e pode acabar estragando essa aderência, e para que a gente tenha um acabamento final ali, né, do nosso material de revestimento, do nosso material decorativo, que fique tudo fechadinho, super coeso e bonito, tá? E aí, pessoal, a gente entra aqui no nosso último assunto. Revestimentos, queria perguntar, ficou alguma dúvida, algum ponto? Alguém vai fazer os 5 pontos, né? Todo mundo aprendeu que tem que fazer na placa inteira. Né? Tranquilo? Ficou algum ponto que ficou em dúvida, alguma coisa nesse sentido? Tá de boa? Não? Dulce. E aí, pessoal, a gente tá indo para os finalmente aqui da nossa matéria, conversando um pouquinho sobre pintura e também falar um pouquinho sobre a nossa entrega da obra, tá? Então, na parte de pintura, vão entrar tanto as tintas quanto os vernizes. As tintas, elas vão ter a presença do pigmento para dar essa coloração. Essas colorações diferenciadas aí que a gente tem a rodo, né, dentro do mundo comercial. E nos vernizes a gente não tem a presença do pigmento, tá? Não vai ter esse composto ali, né? Ele vai ter essa aparência mais transparente, mais translúcida, tá? Tanto as tintas quanto os vernizes, eles vão formar um filme de proteção que vai estar ali no nosso substrato, que vai estar nessa superfície, né? Vai formar esse filme, essa camada, e tá ali com o intuito de proteger as nossas superfícies contra a entrada de agentes externos. Então, sim, é uma camada de proteção também que vai conseguir evitar um pouco essa entrada de água, que vai conseguir segurar, né, o excesso de formação de ações com micro-organismos, como o mofo, né, como o bolor, vai reduzir um pouco esse processo.
e também vai reduzir um pouco o acúmulo de sujeira dentro dos nossos revestimentos. Então, é uma camada protetiva também, além de uma camada decorativa, tá? E aí a gente vai ter... Então, deixa eu enfatizar aqui. É um filme de proteção. Tá? Vai ser uma camada de proteção também, além da decoração, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Quando a gente fala das tinturas, tá? Então, quando a gente fala de tintas, a gente vai ter a presença do pigmento. Quando não tem tinta, né? Quando são os vernizes, não tem o pigmento. E as duas vão ter a presença da resina, tá? A resina vai estar ali presente para diluir, para trazer esse aspecto viscoso, para conseguir trazer resistência, para trazer esse aspecto de formação de filme mesmo. Então, é a resina que fica e forma essa espessura, é esse material, né, que fica na superfície. Então, é a resina que vai ficar. E nós temos um material que vai evaporar, e esse material é o solvente, que vai auxiliar para que a gente tenha um material um pouco mais fluido, que facilita um pouco na aplicação e tudo mais. E ele vai evaporar num processo enquanto a gente fez a aplicação até que ela se seque, né? Até que ela seque e forme esse filme final, o solvente vai evaporando nesse processo depois da sua aplicação. Tá? E aí, independente, pessoal, do tipo de aplicação que está sendo feito, é uma aplicação com pincel, é uma aplicação com spray, é uma aplicação, né, só lançando o material ali na superfície, vai formar esse filme. Então, vai modificar um pouco o aspecto da espessura e tudo mais, e o aspecto visual final, mas também vai ser um filme protetivo, independente de como que está sendo feito o processo de aplicação. E aí a gente conversa um pouquinho sobre a escolha. Aí vem, né, também da escolha do profissional, de como que ele está utilizando, qual que é a facilidade de aplicação, o que, que é mais interessante de ser utilizado, né? Então, qual o tipo de tintura que vai ter uma aplicação mais interessante para ser usada na obra. Essa capacidade de dar uma camada que seja nivelada, que tenha uma uniformidade de espessura, que isso que a gente procura para ter um filme protetivo interessante, né? Para ter uma camada visual ali que tenha o aspecto correto que a gente está procurando, o poder de cobertura para ter a pigmentação adequada, né? E o rendimento, o quanto que aquele material rende, né, dentro da nossa metragem ali da edificação, o seu tempo de secagem para que a gente consiga utilizar, né, o cômodo e fazer o processo de acabamento o mais rápido possível, né? Se a gente já quer utilizar, já quer fazer esse processo de acabamento final, então o tempo de secagem é um fator bem importante. Além disso, é um material que tem que durar enquanto a gente estiver utilizando, então ele não pode sedimentar no seu recipiente, né? Se separar ali, separar os componentes, ou já começar a evaporar, né? Enquanto a gente não está fazendo a aplicação, então ele tem que durar durante esse processo. Além disso, tem que ser materiais que sejam laváveis e duráveis, né? Então, que tenham um aspecto de durabilidade ali, né? Para que esse filme fique com um aspecto melhor durante mais tempo e que possam ter a possibilidade da gente fazer uma manutenção superficial, de lavar e tudo mais, para que esse material possa ser recuperado. E aí, o que eu queria enfatizar com vocês é esse ponto aqui. Cheiro não pode causar irritação. Quando a gente fala desse aspecto, pessoal, a gente está falando dos solventes, tá? Então, dependendo do tipo de solvente que eu tiver na tinta, eu vou ter um cheiro muito forte, porque é um material que é orgânico e que é volátil. Ele vai estar evaporando, né, durante o processo ali de formação desse filme. Então, ele vai evaporar e ele vai ficar disponível ali no ar. E aí, o que, que acontece? Dependendo do tipo de solvente que eu tiver, ele vai causar um cheiro bem complicado, ele vai ser nocivo para as pessoas que estão aplicando. Então, eu preciso ter o quê? Equipamentos de proteção específicos para aplicação da tintura, isso o tempo todo. E cada vez mais estão sendo estudados materiais onde esse solvente, né, não tenha esse aspecto nocivo nem para o ser humano e nem para o meio ambiente, porque vai acabar soltando material ali que não é
o mais adequado, né, para esse tipo de situação. E aí o que acontece? Está surgindo que as tinturas à base de água, porque é um material solvente que vai auxiliar nesse processo também, né, de deixar o nosso sistema mais fluido, de facilitar a sua aplicação. Mas a hora que a água evapora, né, é água, então não vai ter esses gases nocivos ali presente, e esse aspecto de prejudicial para o funcionário, né, para o meio ambiente, não vai estar ali na conta. Então, é interessante a utilização desses sistemas à base de água, e eu acredito que eles vão ser cada vez mais difundidos aí para a gente evitar esse tipo de situação ruim. E aí o que eu falo para vocês, pessoal, a importância dos equipamentos de proteção, não só para quem está ali em contato com a tinta o tempo inteiro, mas para qualquer tipo de contato com tintura que vocês forem ter na vida. Se a gente tem esses solventes que são voláteis aí, trazem esses gases nocivos, a gente precisa proteger as nossas vias respiratórias para evitar problemas lá na frente, tá? Isso é bem complicado, e tem materiais aí que a gente utiliza que a gente nem se toca, né? Que precisa do equipamento de proteção. Então, cuidem com isso não só na obra, né? Mas no geral, tá? Eu sei dessas coisas por experiência própria também, porque não é comum, né, que a gente utilize equipamentos de proteção. Eu fiz a minha dosagem de mestrado, e aí, dentro do mestrado, dosagem de concreto, né, eram 100 e poucos corpos de prova e tal, e aí tinha um aditivo que eu tinha aqui, um aditivo não, era uma adição líquida, né, que eu ia colocar no meu concreto para estudar, e ela vinha com um solvente que era desses solventes orgânicos, né, que iam evaporando e tal. Então o cheiro era super forte, era bem pesado. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou 3 dias ali inalando aquele negócio e não fez bem, né? Não foi legal. Então, se eu tivesse com equipamento de proteção, eu tinha eliminado aí uns problemas, né, complicados que vieram depois. Então, cuidar com esse tipo de processo, tá? Mesmo que, principalmente se a gente não sabe com o que a gente está mexendo, né? E no processo de tintura a gente sabe, a gente só não quer ver, tá? Então, cuidar com esses aspectos e enfatizar a utilização desses sistemas novos, né, que não são tão nocivos aí. Beleza? E aí, pessoal, assim como as cerâmicas, a gente vai ter a escolha das tinturas, dependendo da onde que elas vão estar sendo colocadas, né? Então, a gente tem as tinturas que são as tinturas PVA, à base de acetato de polivinila, né? Que é um material químico aí. E aí elas são indicadas mais para as áreas internas, porque elas não vão estar sujeitas à umidade, não vão estar com esse contato com umidade. Quando está em contato com umidade, a gente vai ter uma mudança de coloração, vai ter uma reação, não vai conseguir segurar a durabilidade da tintura por tanto tempo. Então, o ideal é que a gente utilize isso só em áreas internas. E aí, para as áreas externas, surgem as tinturas com base de resina acrílica, onde tem uma capacidade mais impermeável, a lavagem é mais fácil, né? E aí essa absorção de água é reduzida, e aí nas áreas externas elas duram mais. Então, cuidar nesses aspectos. Agora, nas embalagens já vem muito esse cuidado, né, de exemplificar para onde que as tinturas são mais indicadas. Então, atentar para esses aspectos e dar uma olhada na base química desse tipo de material, tá? E aí, para sua aplicação, a gente vai ter normalmente algumas camadas que são colocadas para que a gente tenha um aspecto final. Então, a gente vai ter um selador, que vai ser uma camada fina ali, próximo, né, no nosso substrato, para retirar essa fragmentação da superfície, possíveis pós, né, que podem estar se soltando ali da superfície do substrato. Vem o selador, exatamente para isso, para selar a superfície. Aí vem a massa corrida, para que a gente consiga ter uma camada regularizada, para que elimine eventuais problemas de nivelamento mesmo, né? E conseguir trazer uma camada final aí com uma espessura fina e que tenha uma pigmentação adequada. E aí entra, assim, a nossa pintura. E aí, na pintura, a gente pode fazer várias camadas, várias demãos ali, quantas forem necessárias para conseguir ter a pigmentação e o aspecto final que a gente está esperando dentro de obra, né? E aí, pessoal, já fechando,
vamos falar da limpeza fina. Então, nesse processo de limpeza fina, a gente vai ter, depois que finalizou todos esses processos de revestimento, de acabamento, né, o uso de produtos de limpeza específicos para cada superfície, então, para superfícies que são de lajotas cerâmicas, para superfícies de pintura, para que a gente retire eventuais sujeiras, mas não danifique os nossos materiais, né, não danifique o seu aspecto final, tá? E evitar esses processos, né, de danificar antes de estar sendo utilizado. Além disso, conferência, né, dos nossos sistemas finais, então, desses aspectos. E quando essa conferência for finalizada, proteção, o máximo possível, né, proteger os nossos revestimentos para que a gente não tenha uma danificação desses sistemas antes da entrega da obra. Proteger, aí vem proteção, né, pessoal? Pode ser com lona, pode ser com papel bolha, pode ser com qualquer tipo de sistema aí que a gente consiga fazer essa proteção dos revestimentos, principalmente onde a gente vai ter uma grande movimentação de pessoas e equipamentos ainda acontecendo dentro de obra, evitar, né, que isso cause um dano ali para um material completamente novo que acabou de ser colocado, tá? Então é sim essencial que a gente cuide desses processos aí de limpeza, né, e de proteção final, tá? E aí, quando a obra já estiver se encaminhando para estar com a presença de poucas pessoas, de poucos funcionários, poucos especialistas, só para fazer esse processo de finalização, quando os equipamentos já forem retirados, faz então uma nova limpeza, né, para retirar esses resquícios de pó e tudo mais, e deixar tudo pronto para receber os nossos usuários. E aí, durante esse processo, fazer o pedido da última documentação junto à prefeitura, que é o nosso documento de habite-se, né, para que a gente tenha a documentação final aí e a entrega da obra em si, tá? E aí, no processo de entrega da construção, né, a gente vai ter uma vistoria que vai ser realizada pelos proprietários, né, o proprietário, os proprietários, para quem a gente está realizando essa construção, tá? E aí, dentro dessa vistoria, pode vir a ter modificações que sejam necessárias de ser feitas, alguma coisa nesse sentido, né, que precisa ser arrumada, por isso que é tão importante a gente ter esse processo de proteção para evitar esses eventuais problemas, tá? E aí vai ter a entrega das chaves junto com o quê? O que eu já comento com vocês faz tempo, né? A gente já conversou sobre isso em aulas presenciais também, né? Manual de uso e operação. Então, o que o usuário precisa saber daquela residência, daquele local, para estar utilizando, para ter uma utilização adequada, para garantir uma qualidade aí da edificação, para fazer as manutenções quando for preciso, aonde for preciso, tá? Então, manual de uso e operação é, sim, bem essencial. Tem várias construtoras grandes, né, que já estão entregando as suas edificações com o manual da empresa ali, que vem junto, né, com a cara da empresa e tudo mais. E vocês que provavelmente são profissionais aí que vão querer ter a sua própria empresa, que já trabalham de maneira autônoma, esse tipo de material é um diferencial, sim, de vocês como profissionais, né? É uma segurança que você traz para o usuário depois que ele está recebendo a sua edificação, né? Então, e é um cuidado, um aspecto de cuidado mesmo, né? E que traz uma confiança em vocês como profissionais e no que foi feito. É um cuidado não só no momento que vocês estão produzindo a edificação em si, mas é um cuidado em como ele vai estar utilizando, é um cuidado no depois. É um pensamento aí bem interessante para vocês irem colocando na cabeça, né? Quando a gente está fechando cursos como esse aqui de Engenharia Civil, tá? E aí eu trouxe para vocês uma coisa que eu dei uma pesquisada hoje não, né? Porque hoje eu dei aula ontem, que eu estava falando desses aspectos de checklist, de vistoria e tudo mais. Eu procurei um pouco sobre o que a gente pode estar analisando num checklist quando for receber uma obra, no caso de vocês, quando forem entregar uma obra. Então, pensar um pouco nesses aspectos e conferir isso não só como usuário, né, que é mais no sentido que eu acabei encontrando, mas conferir isso no nosso aspecto profissional, para que a hora que for feita a entrega, isso esteja sendo cumprido. Então, leitura do memorial descritivo. Então, olhar lá no contrato, né, o que foi combinado com o usuário, com o proprietário, tudo que a nossa construtora precisa entregar. Então, analisar se todos esses aspectos foram
cumpridos, né, antes da gente fazer essa entrega final. Além disso, conferência das dimensões, dos cômodos, né, de todos os aspectos complementares, e fazer um registro fotográfico, pessoal. Não só o usuário fazer um registro, mas vocês fazerem um registro também. É um método de proteção, né, de proteção legal mesmo. São provas de que a edificação estava desse jeito quando ela foi entregue. Então, se vocês tiverem esses aspectos de registro fotográfico desde o começo, a gente tem uma segurança aí como profissional nesse sentido também. Além, claro, de conferir os nivelamentos, né, como que estão essa situação dos nivelamentos, porque a gente sabe que pode dar problema, né, durante o processo de execução, então fazer essas conferências finais. Além disso, pessoal, não só as áreas internas, mas as áreas externas, o acesso ao imóvel, então o processo de entrada, onde que está esse processo de entrada, está tudo funcionando, está tudo dentro dos conformes, então pensar um pouco na área externa também, não focar só tanto nas áreas externas. Aí entra a parte das nossas esquadrias, então portas e janelas estão funcionando corretamente, né? Desde que foram instaladas, precisa fazer algum processo, né, deu algum problema na instalação ou já precisa fazer um processo de manutenção, então garantir que todas as nossas esquadrias estejam funcionando de maneira adequada. Aí vem para os nossos aspectos de acabamento, então pisos, revestimentos cerâmicos, rodapés, então a parte de pintura, se está tudo, né, esse aspecto de acabamento final aí, se está tudo nos conformes. Isso, pessoal, essa lista que eu trouxe para vocês, se a gente procurar dentro da internet, são listas dando ideia para o usuário. Ah, você está indo receber a sua casa, o que você deve observar? Então, eu acho que dentro do nosso aspecto como profissional, a gente tem que começar a pensar com essa visão do usuário, né? O que ele vai querer olhar a hora que ele chegar aqui, quais pontos tem que estar bem aparentes, que tem qualidade, né? 100% ali, para que a gente consiga entregar uma obra e consiga mostrar, né? Para passar essa confiança dentro da obra que a gente está entregando, dentro dessa residência, tá? Obviamente, pessoal, pontos de hidráulica e de elétrica, funcionamento desses pontos, né? Eles estão no local adequado, estão com a tensão adequada, estão com a pressão adequada, né? Tem os nossos aspectos de drenagem aí, estão funcionando da maneira correta, tem a declividade que deveria ter. Então, esses aspectos aí são bem essenciais e faz uma diferença absurda a gente não ter esse funcionamento, né? Eu cheguei a mudar para um apartamento quando eu estava estudando, né, gente, eu mudei em algumas kitnets aqui em Ponta Grossa, e numa delas eu acabei me mudando em uma semana, então vagou o apartamento, ele era um pouquinho maior, e aí eu fui para ele muito rapidamente, era no mesmo prédio, mesmo corredor, e eu não vi esses aspectos de elétrica, principalmente, e aí tinham 3 circuitos no apartamento e um deles um deles funcionava. Os outros 2 não, então eu não podia utilizar o chuveiro, eu não podia utilizar a luz, eu não podia utilizar a internet, eu não podia carregar meu celular, eu não tinha luz dentro do apartamento. Então ficou bem complicado ali, levou uma semana e meia para que eu conseguisse, né, contatar ali quem precisava para conseguir arrumar. Então esses aspectos são sim bem importantes, né, de serem observados. E claro, a parte final ali, os nossos elementos de vedação, as divisões dos cômodos, se a gente está com o nivelamento correto, né? O teto também, se a gente tem o pé direito, né, que foi combinado dentro dos projetos arquitetônicos e tudo mais. Então, acho que enfatizando principalmente com vocês a importância desse manual de uso e operação e dele mostrar, né, para o nosso usuário como que está a casa, como que ela vai ser utilizada, qual que é a melhor maneira de utilizar, quais que são os aspectos que ele tem que levar em consideração ali para estar podendo utilizar nessa edificação com qualidade. Beleza, meu povo? E aí, para fechar aqui, a gente vai conversar então sobre as nossas atividades. O que aconteceu com essa matéria? Vou contar para vocês. Já estamos fechando, tá? Com essa matéria, pessoal, ela tem uma certa carga horária prática, beleza? Então, na semana passada, algumas das matérias que tinham carga horária prática, elas foram suspensas. E aí, dali 2 dias, eles já conseguiram conversar com
o Ministério da Educação e tudo mais, para ver qual que era o tipo de sistema que poderia ser feito para a gente conseguir retomar e finalizar com essas matérias. Felizmente, como essa matéria na sexta-feira, eu consegui fechar o conteúdo aí até a data que estava prevista, né, que era a data de hoje, tá? E aí a gente conversou um pouco sobre essas atividades em relação ao que ia vir para a gente da companhia. E aí veio algumas atividades, alguns roteiros. Um dos roteiros que veio foi a parte de orçamento, que é esse slide 3. E aí essa parte de orçamento a gente conseguiu realizar ela presencialmente, né, ainda antes de começar o isolamento. E aí as outras duas atividades que vieram estavam relacionadas com a parte de locação de obra, que foram, né, atividades e matérias que a gente já viu teoricamente e a gente já realizou atividades referentes a essa parte da matéria em si, e vocês fizeram prova, né, com esse assunto e tudo mais, então eu conversei com a coordenação para que a gente não precisasse ficar fazendo retrabalho, ficar voltando em assuntos que já foram finalizados, né, apenas para conseguir fechar a atividade. Então, as atividades que a gente realizou já vão conseguir entrar nessa conta, né? Felizmente, a gente conseguiu manter ao máximo o que eu conseguiria passar para vocês no presencial aqui, nesse formato à distância, tá? Então, o que a gente vai ter de pontuação nessa matéria, tá? Nessa matéria aqui da noite, nós temos 1.500 pontos aqui no segundo bimestre. Então, nós temos 300 pontos que foram da atividade de elementos estruturais, que foi a primeira atividade, né, que a gente acabou, já foi. Aí nós temos mais 300 pontos da atividade de elementos de vedação, que eu coloquei no sistema hoje, tá? Então, né, tá aí, acabei de pôr ela. Aí nós temos, pessoal, mais 300 pontos que estão rolando ainda, que são da atividade da semana passada. Essa atividade de instalações prediais e cobertura, quem ainda não finalizou tem tempo, vai lá, finaliza, me manda por e-mail, é rápida, tranquilo, tá? E a outra atividade que a gente vai finalizar para que a gente consiga fechar hoje o nosso conteúdo é a atividade de impermeabilização, revestimento e pintura, tá? Também vou passar ela aqui para vocês. É a última atividade que a gente vai ter nesse semestre. E aí, pessoal, para fechar a conta aqui, nós temos mais 300 pontos. Isso, é esse tópico, Jéssica. O que aconteceu? Nesse tópico de aula prática, veio alguns materiais complementares para a gente estar utilizando dentro das matérias, onde fosse necessário, tá? Então, veio para vocês aqui de Tecnologia das Construções, veio 3 roteiros de aula prática, veio 2 sobre locação de obra e 1 sobre orçamento. O de orçamento a gente conseguiu fazer presencialmente, bem similar ao que está lá, né? Eu acabei utilizando o material que eu tinha ali e dei uma mesclada. E essa parte de locação de obra era uma parte que a gente acabou suprindo dentro de outras atividades, né? A gente acabou fazendo atividades aqui por e-mail e tudo mais. E aí o barco andou, né? Então não faz sentido eu voltar com atividades antigas para vocês. Isso que eu estou comentando. Então, o que eu vou manter de pontuação para a gente conseguir fechar a matéria são o que eu estou passando aqui, tá? Ficou entendido, mais ou menos? Beleza? Então, a gente vai focar nisso aqui, porque eu não vejo sentido da gente ficar voltando no assunto, né? E fazer uma atividade ali, sendo que o assunto já está andando. Eu acho mais válido a gente partir do que a gente está tratando aqui, né, nas nossas aulas. Tá? Então, a última atividade que a gente vai fazer, que vai ficar para vocês, é essa de hoje, que é a impermeabilização, revestimento e pintura. É a última, fechou. E aí, temos mais 300 pontos da comprovação da finalização das unidades 3 e 4 no AVA. E o prazo é hoje também, pessoal. Tá aqui o formulário, tá? Para vocês enviarem um print, né? Me mostrando que vocês finalizaram um print, uma foto, me mostrando que vocês finalizaram as unidades 3 e 4 desta matéria, tá? E daí vocês vão ter 300 pontos, beleza? E aí, com isso, a gente fecha, né, os nossos conteúdos dessa semana. E aí eu vou mostrar para vocês o trabalho de hoje, que é o último, tá? O trabalho final, ele pode ser individual ou em duplas. Ah, é a primeira vez que eu faço isso aqui, né? Pode ser em dupla se vocês quiserem, aí vocês conversam, né? Dividem um pouco a carga de trabalho,
tá? Ele vai valer 300 pontos. O envio dele é por e-mail. É até o dia 5, semana que vem, até o dia 5/6, beleza? Então, né, utilize essa semana e já finaliza, é um trabalho pequeno, tá? E aí vem lá, são... Oi? Só uma questão ali, eu já enviei para a senhora ontem até, essa comprovante ali, esse print comprovante das unidades ali, 3 e 4. Só que no meu andamento geral, tá lá 98%. Aí eu fui ver o que era, lá na unidade 1 ainda, na avaliação, avaliação oficial, isso. Tá lá uma tentativa, tá finalizada e tudo. Sim. Foi enviada no dia 24, só que ele tá constando ali em vermelho, como se não tivesse feito, sabe? Sim, para muitos alunos apareceu isso, não foi só no seu caso. O que aconteceu foi, como a gente acabou fazendo um sistema diferente, né, de montagem de prova, fui eu que montei a prova e tal, o AVA acabou, ele fez uma leitura diferente, né? Diferente do que vocês estão acostumados, ele conseguir fechar, ele não fechou para quase ninguém e não fechou para a gente também. Ele fica aparecendo ali em vermelho mesmo, depois de já ter finalizado tudo. Eu estou ciente da situação e isso não vai influenciar no final. O que eu preciso é só unidades 3 e 4. Mas fiquem tranquilos em relação à avaliação. Ela já está finalizada, vocês estão com a nota, tudo certinho. É só uma leitura errada que o AVA fez ali por eu mesma ter montado a prova, né? Dele era um sistema que a gente não estava acostumado. Beleza? Ah, joia, então. Beleza, obrigado. Fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? Aí, pessoal, nós vamos ter, então, 3 questões que são esse último trabalho. A primeira é esta aqui. Você foi contratado para analisar uma situação de infiltração na cobertura de uma residência. Olha que infiltração, né? Um pouco pesada. Analisando o local, você observou que há a presença de impermeabilização do tipo manta asfáltica. Tem impermeabilização nessa cobertura, tá? Ela não está sem impermeabilização. E aí diz lá, o que pode ter gerado essa infiltração, mesmo tendo a impermeabilização, tá? O que pode ter gerado essa situação e como que você pode corrigir esse problema. Então, o que eu quero é que vocês, né, se forem trabalhar em duplas, conversem com a sua dupla e tudo mais. Se não forem, pensem o que pode ter gerado esse problema, mesmo a gente tendo uma manta impermeabilizante ali na parte de cobertura. Essa é a primeira. E aí a gente vem para a segunda. Assim que a fase de aplicação do revestimento foi finalizada, após o tempo de cura da argamassa colante, no momento de vistoria, foi constatada a situação da figura, um descolamento, um leve descolamento, né, que levou a uma lombada aqui bem divertida. Cite 2 causas, que podem ter gerado esse problema. Então, tem uma que vem ali na cabeça na hora, mas eu quero 2, tá? Que podem ter gerado esse descolamento, beleza? Então, responde para mim lá. E aí, a terceira, sua empresa finalizou uma edificação com vários apartamentos e está na fase de entrega das chaves. Como um diferencial para os novos usuários e para evitar futuros problemas, você está elaborando um manual de uso e operação, que será entregue junto nessa etapa final. Quais são os itens essenciais dentro do seu conhecimento da disciplina que deverão estar comportados nesse material? Então, citem pelo menos 6 itens. Então, se vocês fossem montar o seu manual de uso e operação como profissional aí, como pessoa que está entregando a obra, o que você acha que o usuário precisa saber, que precisa conter no manual de operações para ele ser interessante, ser viável aí, né, para o usuário estar recebendo e poder utilizar a edificação da melhor forma. Então, eu quero 6 itens, tá? Que vocês colocariam no seu manual de operação. Se vocês quiserem colocar imagens, também fique à vontade. Eu ia pôr nesse aspecto, mais ou menos assim e tal. Ou me explicar por que vocês iam pôr tal item. Eu ia pôr tal item porque eu acho importante isso, né? Deixa o trabalho um pouco mais enriquecido. Beleza? De novo, eu quero respostas de vocês. Não precisa ser um textão. Se me vier com resposta pronta de blog que não responde nada do que eu perguntei, não adianta, tá? Então, gasta um tempo ali, lê as perguntas, responde de uma maneira mais simplificada, eu consigo dar mais nota do que com um texto de 2 páginas ali do blog não sei o que de engenharia, tá? Vamos trabalhar com esse sentido aí, mais tranquilo.
Ficou, então, pessoal, essas 3 questões para o dia 5. É o nosso último trabalho. Beleza? Fechou. E aí, o que falta para vocês nessa matéria é só a nossa prova. Ela vai ser realizada de forma online. Eu ainda não tenho essas definições de data, né, e tudo mais, por ser uma matéria interativa, aí, uma matéria blended. Então, assim que eu souber, vou passar para vocês essas questões. Eles estão montando, pelo que eu sei. E aí, pessoal, eu queria, fechando aqui a matéria, eu queria agradecer vocês por todo esse tempo que a gente passou nessas aulas ao vivo. Eu sei que não foi a situação ideal para ninguém. Todo mundo teve que se adaptar um pouco para a gente conseguir manter o nosso ritmo, para que vocês não perdessem o semestre e para que as aulas fossem pelo menos produtivas, né? Então eu agradeço muito o empenho de vocês em abraçar um pouco esse sistema aí que foi por pura necessidade, né? E acho que foi dentro do que eu consegui observar, foi o mais produtivo possível. Então, queria agradecer todo mundo aí, agradecer a presença nas sextas-feiras à noite. Não é fácil dar aula na sexta-feira à noite, não é fácil assistir aula na sexta-feira à noite, né? Então, queria agradecer aí todo mundo que estava sempre presente, beleza? E aí, pessoal, eu fico à disposição de vocês no grupo para a gente estar conversando, tirando dúvidas. A aula de hoje está gravada, eu vou postar lá no YouTube, vou postar para vocês. Todas as nossas aulas, todas as aulas da matéria estão no AVA, estão no YouTube. Eu tenho dúvida em algum vídeo, alguma coisa que a professora falou, vai no vídeo, tá tudo lá bem certinho. E os nossos conteúdos ali de PDF estão todos para vocês no OneDrive, tá na descrição do grupo, vai ficar lá disponível para vocês também, tá? Então, ficou mais alguma questão, mais alguma dúvida? Tá tranquilo? E também, gente, no geral, eu sei que talvez a gente não se veja no próximo semestre, não tenha aula no próximo semestre, mas contem comigo para a sua vida acadêmica e para a sua vida profissional também, tá? Eu estou disponível aí para vocês, para auxiliar vocês, não só dentro de matérias específicas, né? Mas dentro da faculdade, dentro da vida aí, como profissionais, contem comigo, tá? Muito obrigada a todos. Então, estão liberadíssimos. Bom fim de semana para todo mundo, né? E vão descansar um pouco, tá? Até mais, boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais, professora. Boa noite aí. Tchau, boa noite. Agradece, né, pela colaboração de todo mundo na aula, mas queria desejar aí muito obrigado aí pela dedicação da professora aí nos passando conhecimento, sempre da melhor forma possível, né? Então, queria agradecer muito, tá ajudando muito, sendo muito eficiente aí as aulas. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês. Joia, joia. Bom final de semana, até mais. Até mais, boa noite. Bom fim de semana. Vocês arrasam, gente. Foi muito bom. Obrigado mesmo. Deixa eu fechar a gravação aqui.